a gente pensou aqui fazer talvez alguma reflexão um pouco diferente, ainda que os conceitos que eu vou colocar aqui, que eu venha colocar aqui, é provável que vocês já transitaram sobre eles, já passaram, né, sobre eles, até porque a ideia é a gente fazer uma reflexão em torno da primeira parte da obra, reflexão parte essa, cujo conteúdo vocês ventilaram, vocês exploraram esse conteúdo. Então, é provável que algumas coisas que eu venha colocar aqui são coisas que vocês já debateram, já discutiram aqui, né? Quero agradecer a Patrícia o convite, a oportunidade de conhecer um grupo sobre o qual eu de vez em quando eu ouço falar, né? Que é uma discussão e uma reflexão muito interessante, né? Aprofundada, né? Que traz aí acréscimos, né? E diferentes pontos de vista dessa obra. A obra Paulo Estevão é uma obra de fôlego, tanto do mundo espiritual, em relação à via mediúnica, né, que ela ocorreu, em que pese o período em que ela foi psicografada foi um período muito curto, muito rápido, mas apesar disso é uma obra de fôlego em termos de conteúdo doutrinário, né? Uma obra de fôlego em termos de movimentação no mundo espiritual. A gente vai explicar por quê. E essa primeira parte é uma parte em que Saulo, as suas características mais marcantes, as suas quedas, o seu sofrimento, o seu se dar conta, são apresentados na obra, né? E as escolhas que ele fez nesse primeiro momento, né? Que é um momento que caracteriza Saulo sendo ele mesmo, né? Saulo por excelência, né? Sem precisar dar spoiler, todo mundo sabe, ao ler a obra, até fazer uma sinopse, que a obra é sobre o apóstolo Paulo. Nessa sua primeira fase, a gente tem uma ideia de como foi os primeiros lances, os primeiros contatos, ou melhor, antes da entrega ao cristianismo, que tornou ele a figura que a cristandade de todas as denominações religiosas conhece. A gente conhece um pouco mais pelas informações que Emmanuel traz nos bastidores, nas narrativas espirituais, nos relatos que Emmanuel traz, com o detalhamento psicológico da obra, né? Com características que a gente não encontra no texto bíblico, a gente não vai encontrar esse acervo de informações em Atos dos Apóstolos e nem nas próprias cartas paulinas. A gente não encontra essa riqueza que Emmanuel traz na obra, onde a gente entende um pouco os elementos que ficaram tacitamente, que ficaram de maneira oculta na obra, né? Que ficaram de alguma forma ali não revelados, né? E que ajudam-nos a entender quem foi essa figura sobre a qual Ernest Renan escreveu obra, sobre a qual Plínio Salgado teceu comentários, sobre a qual os autores teólogos como Paul Tillich, protestante, estudiosos católicos, escreveram sobre Paulo. Alguns ficaram bastante intrigados com a figura do apóstolo, como é o caso do próprio Humberto Roden, que tem uma obra sobre o apóstolo Paulo, e tantos outros. A gente, com esse conteúdo que Emmanuel traz, principalmente nessa primeira parte, a gente tem um pouco da ideia, a gente tem um pouco da noção das raízes do futuro apóstolo. Essa primeira parte é justamente os elementos ali que formaram o terreno que mais tarde frutificaria aquele a quem a gente deve a mensagem cristã no mundo. Aquele a quem a gente deve o cristianismo popularizado e divulgado. Por que eu me refiro a isso? Porque inclusive Paulo em alguns momentos foi muito injustiçado e tem sido injustiçado pela teologia cristã de maneira geral. Alguns teólogos cristãos e alguns estudiosos da religião costumam dizer que Paulo deformou o cristianismo. Eu não vou dar spoiler e não vou falar sobre a obra e sobre a saga paulina na segunda parte, porque vocês vão estudá-la. Mas esse é o entendimento de muitos estudiosos católicos e protestantes. Que o cristianismo que a gente entende hoje não é o cristianismo de Jesus, é o cristianismo de Paulo. Que Paulo que fundou o cristianismo, né? E existem elementos do ponto de vista dos textos de Paulo, né, da sua mensagem, né, e de como essa mensagem chegou no Ocidente para que esses teólogos defendam isso. Emmanuel consegue elucidar essas questões, consegue solucionar essas questões e corrige esse equívoco dos historiadores, de colocar Paulo como essa figura que
transfigurou e até deturpou mesmo a mensagem cristã. A gente vai ver que não é assim, não é por aí. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque Emmanuel vai trazer, na verdade, esses bastidores espirituais. Agora, antes de me referir aqui ao raciocínio em torno do apóstolo, ou melhor, em torno da saga do primeiro momento que vocês estudaram, né, primeira parte do livro, deixa eu fazer só uma consideração importante. Allan Kardec, quando estuda as questões das leis morais, e particularmente quando ele coroa a terceira parte do Livro dos Espíritos, ele, lá pela questão 916, 917 e seguintes, ele vai falar sobre a questão da perfeição moral, do aperfeiçoamento moral, como é o próprio capítulo que estão essas questões de perfeição moral. E a partir da 917, com a mensagem lá, uma resposta lá de Fénelon, Kardec recebe a informação de que o egoísmo seria a causa central ou a causa principal de todos os problemas humanos, de todos os vícios e de todos os sofrimentos humanos. Na base, sempre há o egoísmo. Egoísmo que o próprio mundo espiritual diz que está radicado da influência da matéria sobre o espírito. E é por essa razão que é tão difícil se liberar dele. É tão difícil se desenraizar dele, porque ele está praticamente envolvido na própria natureza humana. Mergulhados na matéria transitamos, pela matéria jornadeamos, e é muito difícil nos liberarmos do egoísmo, pelo menos em termos profundos, porque quando a gente pensa em egoísmo, a gente pensa em egoísmo no senso comum, como a palavra é adotada aí, né? Que é a pessoa apegada a posses. Isso daí é apenas um aspecto do egoísmo. Quando a gente lê o que os espíritos descrevem sobre o que é o egoísmo, do ponto de vista espiritual, a gente vai entender que é muito mais profundo do que apenas apego a objetos ou a dinheiro. Isso daí é bem pouco, é bem insignificante comparado com o que o egoísmo pode se manifestar. Tanto é que os espíritos dizem a Kardec que a raiz do egoísmo está na importância que o indivíduo dá à própria personalidade. A própria personalidade. Interessante os espíritos utilizarem a expressão personalidade, né? Então, é a supervalorização que eu dou, em uma linguagem psicológica, ao meu ego, né? A minha identidade, a como eu sou visto e como eu me vejo, as minhas referências pessoais. Então, quando a gente pensa em egoísmo, e aí, tanto é que Kardec, na 918, chega a perguntar, não seria difícil se liberar totalmente do egoísmo, já que o egoísmo está na base do próprio interesse pessoal do ser humano e do instinto de conservação? E os espíritos dizem que é possível, mas é necessário trabalhar com muito afinco, olhar para a raiz do egoísmo. Ademais, é necessário também modificar as instituições, porque muitas instituições também fomentam a cultura do egoísmo. Isso é uma coisa interessante. E aí Kardec volta à questão em alguns momentos, especialmente na 918, quando há um texto dele, né, uma resposta do mundo espiritual, e uma nota de rodapé dele grande, falando sobre que o egoísmo se manifesta de maneira sutil, que está na própria ligação do espírito com a matéria. Olha só, se o egoísmo tem a ver com a ligação, a vinculação que o espírito tem com a matéria, é difícil a gente não pensar que todos nós não temos alguma dose de egoísmo. E aí eu fico pensando o seguinte, quando o Allan Kardec recebe essas informações, a linguagem psicológica que a gente tem do final do século XIX, começo do século XX e mais adiante, não havia. Não havia. As expressões que ele utiliza e que os espíritos utilizam eram expressões possíveis no vocabulário ali de metade do século XIX. Quando a gente pega a palavra egoísmo, e a gente entende a palavra egoísmo não apenas como uma concentração de objetos ou uma espécie de apego a bens materiais, né? Mas, por exemplo, se a gente for associar as expressões, por exemplo, psicanalíticas, das teorias psicológicas, a gente pensa que egoísmo está associado ao narcisismo, está associado à egolatria, egoísmo, né? Ego-ismo, adoecido, doente, patologia, né? Nem todo ismo é patologia, né? Mas alcoolismo, por exemplo, né? E assim por diante. O ismo, em algumas expressões, principalmente da área de medicina, está associado à doença, né? Aí, egoísmo, ego adoecido. Se a gente começa a entender dessa forma, talvez foi por isso que o trabalho de Joana de Ângeles, o trabalho que conecta aspectos psicológicos com aspectos espíritas, consegue iluminar ainda mais, a gente começa a perceber que a expressão egoísmo é muito mais ampla. Alguém que é imaturo, emocionalmente, está com egoísmo.
está com o ego alterado. Note bem. Né? Alguém que emocionalmente é muito retraído está com o ego em desajuste, está com o egoísmo. Uma doença do ego. O ego está patologizado. Agora, o que chama a atenção desses textos, e eu recomendo depois pegar, para eu não me alongar, não vou ficar lendo aqui questão por questão, mas é a partir da 916 até 918, principalmente, o que marca mais essa questão do egoísmo é, primeiro, a importância que o indivíduo dá à própria personalidade e às suas referências pessoais, o apego que ele tem às referências pessoais. Os espíritos não falam em objetos materiais, isso é consequência. Isso é consequência. Porque eu posso ter muito egoísmo e ser desprendido dos bens materiais. Mas posso ser muito centrado em minhas convicções, em minhas opiniões. Eu sou o dono da verdade, só eu que sei, ninguém sabe. Eu não posso estar errado nunca. Eu não tenho uma chance de repente, ter uma resposta, ter uma compreensão incompleta. Né? E isso, do ponto de vista que os espíritos dizem a Kardec, também é egoísmo. Note. Aí, a gente pensa o seguinte. Pensando sobre isso, aí a gente pensa, quantas vezes a gente está envolvido em referências tão pessoais que é difícil de sair delas? O que é que a gente está vendo no mundo de maneira geral? A preocupação com respeito às culturas diferentes, né? Pessoas trabalhando com a questão da diversidade, a questão das diferenças, né? O discurso em prol da tolerância religiosa, tolerância cultural, etc. E o tema é muito complexo, eu não vou adentrar, porque senão eu vou fugir do nosso tema. Mas por que eu estou me referindo a isso, eu estou refletindo sobre isso? Porque às vezes a gente está tão envolvido em aspectos que são culturais nossos, que é difícil sair deles. Então, por exemplo, Kardec chegou a dizer que os centros espíritas teriam, ao longo dos tempos, um padrão onde o conteúdo espírita seria predominante, mas a forma de aplicar e praticar nas casas espíritas poderia ser diferente por causa da cultura local, por causa das necessidades do público específico. A gente vê isso hoje. Você vai numa casa espírita, o tratamento espiritual tem determinadas configurações, o passe tem determinadas características. A doutrinária pode começar com a mensagem que é lida inicialmente, outros não leem a mensagem, outros, como aqui, faz oração para aquelas pessoas que botam o nome ali, para desencarnado, para encarnado. Outros não têm isso. As práticas divergem. Na hora do bazar, tem bazar de roupa. Em Minas Gerais tem festival de pão de queijo, porque pão de queijo é de Minas Gerais. Mas isso é cultural. Isso tem aspectos culturais. O conteúdo e a substância espírita é a mesma, que é o intercâmbio espiritual e o estudo da doutrina. Conseguir separar o que é aspecto cultural do que é verdade atemporal, que não está limitado à cultura, é um desafio. Ora, deixa eu só dar 2 exemplos que eu dei no estudo aqui do Evangelho, aqui do Sheila. Às vezes a gente age por egoísmo, sem necessariamente ter uma intenção negativa, uma intenção perversa. Né? Eu costumo brincar dizendo, se tem algum problema na escola e você tem um filho pequeno, você vai lá para saber qual é a má companhia que tem o seu filho. A gente nunca pergunta, será que meu filho está sendo má companhia para alguém aí? Mas não é por mal, é porque é muito difícil se sair das próprias referências pessoais. É muito difícil, como eu costumo dizer, até na minha atividade profissional, a gente se trabalha com casais, você ouve um cônjuge, ouve outro cônjuge, quando ouve um, a pessoa fala, não, a gente vai separar mesmo porque o parceiro é insuportável, não dá, ele não me compreende, etc. Aí você ouve a outra pessoa, a mesma coisa. Não é que um está mentindo, não. É porque os dois estão ali mergulhados nas próprias referências pessoais. Eu nunca vi um casal em que o cônjuge diz assim, a gente vai separar porque eu sou insuportável. Realmente, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Minha esposa separou de mim porque ela tinha razão mesmo. Eu sou difícil mesmo de conviver. Porque a gente está muito mergulhado nas próprias referências pessoais. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Saulo da primeira parte de Paulo Estevam, estava mergulhado nas suas referências pessoais. Ele não era bem intencionado. Emmanuel repete várias vezes que ele era um coração profundamente sincero. Profundamente sincero. Inclusive na hora da estrada de Damasco. A sinceridade dele era transparente.
obstinado, etc. Mas estava cheio demais das tradições dele, das referências pessoais e do apego à prática do judaísmo exterior. Se a gente for olhar o Saulo, você vê que ele está muito apegado ao judaísmo exterior. A liturgia do sinédrio, da sinagoga. E é claro que com isso, porque o egoísmo vai puxando outras paixões, ele tinha também ambições pessoais. Vocês leram e dá para perceber que de vez em quando ele queria agradar os juízes do sinédrio, né? Queria ficar bem afinal ele tinha ambição para o cargo. Né? Ele também era ambicioso, tinha certa ganância. E aí quando você pega alguém da mesma cultura, do mesmo universo que é Gesiel, estava na mesma tradição, e você tem um outro entendimento, você diz, meu Deus, a revelação espiritual é uma, só que as mãos e os olhos são humanos, e são diferentes. Porque de um mesmo caldo de cultura e de revelação espiritual, você tem um Saulo e você tem um Gesiel. Eu estou falando de Gesiel antes de ser Estevão mesmo, antes de se tornar cristão. O entendimento que Gesiel tem da tradição dos profetas era de uma espiritualidade, porque ele ia na substância. Ele ia no espírito e não na letra. Então, não é difícil a gente ter exemplos atuais. Você olha para o movimento católico, para o movimento protestante, no Brasil mesmo. Você vê movimento espírita também, você vê figuras, líderes religiosos, alguns que pregam a tolerância, a paz, da mesma mensagem, e outros que têm um entendimento fundamentalista, autorreferente, do mesmo segmento religioso. Mas a mensagem é uma só. Como é que saem dois entendimentos tão diferentes de uma mesma mensagem, de uma mesma compreensão espiritual? Então, isso é algo que me chama a atenção, é algo que eu queria dividir com vocês, compartilhar esse conceito, né? Essa diferença de Gesiel para Saulo, o entendimento que Gesiel tinha. Né? A gente vê isso no diálogo que ele teve com Joquedebe, com seu pai, logo no início da obra. Né? O entendimento que ele tinha era o entendimento que ia além da letra. Joquedebe apegado à letra, utilizando determinadas passagens como justificativa para se vingar, e ele ia na essência, né? Buscava ali os textos, né, que diziam respeito à espiritualidade presente na primeira revelação. Que havia muita espiritualidade, né? Há muita espiritualidade na primeira revelação. Saulo de Tarso é um homem cosmopolita, é um homem que vocês leram aqui, reúne talvez 3 sabedorias universais, né, da época, né? Sobretudo direito romano, cultura intelectual grega e tradição judaica. Estou resumindo, eu sei que vocês estudaram de maneira mais esmiuçada isso, né, as universidades que ele participou, etc., doutor da lei, rabino. Essa reunião de conhecimento faz com que ele, apesar de apegado demasiadamente às suas tradições, ajude ele a mais tarde ser um homem que entenda o que é cultural e o que não é cultural. Isso vai ser importante. Né? Talvez nenhum outro apóstolo, e vocês vão ver isso, entendeu isso de maneira tão profunda como ele futuramente, por ter passado por essa tradição, por ter conseguido sintetizar isso. E é isso que os teólogos dizem dele futuramente. Né? Dizem que o apóstolo Paulo mais tarde misturou filosofia platônica grega, direito romano e judaísmo e fez uma miscelânea com o cristianismo. Né? Essa é a crítica que ele recebe, né? E que, na verdade, a gente vai ver que não é isso, mas aí eu deixo para a Patrícia explicar para vocês e estudar com vocês na segunda parte, porque isso é muito interessante, né? Mas uma outra coisa que eu gostaria de destacar dessa primeira parte é o seguinte: Saulo de Tarso topou o tempo todo com pessoas moderadas e equilibradas. O tempo todo ele travou contato com pessoas que tentavam convidar ele à reflexão, à moderação e à parcimônia. Ele teve um mestre chamado Gamaliel, que era uma pessoa moderada, que compreendeu ali o espírito daquele movimento cristão, que conseguiu ir na essência, né, e conseguiu se despir dos preconceitos, embora não aderiu à mensagem cristã, compreendeu, né, a verdade que havia ali, e tentou de alguma forma ponderar isso com ele. Ele teve isso, portanto.
Ele teve uma noiva, Abigail, que também era um exemplo de moderação, de doçura, chamava ele aos sentimentos, e ele não ouviu. Ele teve um suposto adversário, que era o seu cunhado, que fez ele refletir inúmeras vezes, e por teimosia e por ego, ele não recuou, ele não reviu a sua posição, né, o seu entendimento daquilo, embora os argumentos foram muito consistentes que Estevão colocou para ele na discussão. E por fim, para não haver qualquer espaço, ele ainda foi chamado pelo alto, ainda houve um chamado do alto, né? Um porquê, né? Um porquê de Jesus, que é também um símbolo interessante, né? É como se aquela mensagem dissesse o seguinte: tudo que a gente fizer, a gente pergunta por quê. Essa é a ideia do porquê me persegues, né? O porquê eu estou fazendo isso. É algo que tem um convite para todos nós, né? Então, isso é interessante a gente pensar. Uma outra coisa que eu gostaria de pensar com vocês aqui já que a gente tem o recurso e a ferramenta espírita de programação reencarnatória e planejamento reencarnatório, eu acredito que já tenha sido levantado isso daqui, mas eu fico sempre pensando como é que seria se as escolhas de Saulo fossem diferentes. Porque o vínculo que ele tinha com Abigail e o vínculo que ele tinha com Gesiel, certamente era um vínculo que não era ao acaso. Dá para perceber isso. Essas figuras foram colocadas no caminho dele. E poderia haver ali uma parceria. Eu fico imaginando Abigail na casa do caminho e ele em parceria com Estevão trabalhando no movimento cristão inicial. O movimento cristão ali original, nascente. Como é que seria isso? A gente nunca vai saber. A gente nunca vai ter ideia, porque são outras variáveis. Como é que seria isso? Que haveria perseguição aos cristãos? Haveria. Ele não seria apenas o primeiro perseguidor, mas haveria. Mas como é que se desenvolveria isso? Ele na parceria com duas pessoas bastante equilibradas, né? E ele também, com essas pessoas equilibradas, ele também tinha uma virtude, que era uma virtude de uma força, de um destemor, né? De uma obstinação inigualável nesse sentido, né? E que essa paixão, no bom sentido da palavra, né, colocada em prol da ação, faria um trio interessante. Um trio interessante ali. Mas isso não aconteceu, né? Graças às escolhas dele, ele escolheu por ele tomou um atalho que não era atalho, né? Quase sempre o atalho que a gente toma na vida, a conta chega. Uma hora a conta chega. Né? E ele tomou um atalho que foi um atalho que mais tarde ele teve que fazer toda a tarefa sozinho. Portanto, foi muito mais doloroso, né? Na ausência, na solidão e na carência desses dois sujeitos. E ao mesmo tempo, nessa primeira parte, a gente percebe uma coisa que não dá para perceber na Bíblia. O nome de Estevão na Bíblia quase não aparece. É citado muito timidamente em Atos. Abigail não aparece, não menciona. A gente sabe depois, por informação do próprio Emmanuel, por quê. Vocês vão ler essa parte. Mas o que eu acho interessante é a ideia de que o tipo de tarefa que ele teve que abraçar sem esses dois, né, que no mundo espiritual assessoraria ele, mas não seria a mesma parceria do que está aqui no mundo material, dividindo as tarefas e talvez expandindo as tarefas com ele, porque esses dois corações seriam dois corações que entenderiam ele mais, porque eram afins a ele, né, teriam afinidade com eles. Ele teve que lidar com o grupo de cristãos que a vida inteira desconfiaria dele. Alguns apóstolos do Cristo desconfiaram dele a vida inteira. Por causa do passado dele, da história dele, e porque às vezes não compreendia os ideais dele. Esses dois tinham uma intimidade, uma afinidade maior, que poderia, inclusive, compreendê-lo melhor. Isso é algo que me chama a atenção também, né? Então, essa especulação reencarnatória que a gente poderia fazer, que a gente nunca vai saber por completo, mas é interessante a gente pensar aqui sobre isso, né? Ou seja, ele escolheu um caminho árduo, né? Por outro lado,
a gente sabe que às vezes uma vida de facilidades, às vezes amolenta o nosso caráter. E às vezes faz a gente nem produzir tanto espiritualmente falando. Uma vida mais difícil, uma vida mais limitada, uma vida com aflições ou com limitações, às vezes empurra o indivíduo para um crescimento mais contundente. Eu nunca me esqueci de um biógrafo de Felix Mendelssohn, o compositor romântico, falando sobre ele, né, que ele foi um gênio da música erudita, da música de concerto, e logo no início da sua vida ele foi considerado assim um segundo Mozart. Só que Mendelssohn tinha uma diferença para Mozart. A vida de Mozart nunca foi fácil, a vida inteira. E Mendelssohn tinha pais ricos, tinha alimentação fácil, tinha comodidade de toda sorte, tinha facilidade de toda sorte. Mendelssohn entrou na idade adulta e continuou produzindo obras repetitivas e não chegou ao brilhantismo de Mozart, como pareceu começar no início da sua carreira quando criança prodígio. E aí esse biógrafo dizia assim, é curioso notar, ele falava dos músicos, compositores eruditos na arte, é curioso notar que os maiores gênios, Beethoven, Brahms, Bach, o próprio Mozart e assim por diante, os grandes gênios, aqueles que foram geniais, tiveram uma vida de sofrimento, de limitação, e parece que essa vida de limitação fizeram com que eles encontrassem, buscassem caminhos mais originais, pelo próprio sofrimento. Não estou dizendo que a pessoa não pode também produzir coisas boas sem sofrer, não é isso. Né? Mas a história mostra que quase sempre as pessoas conseguem arrancar dentro de si coisas mais significativas quando padecem. Né? Chico Xavier dizia assim, o médium bom é aquele que tem problemas. Porque quando não está com problema nenhum, quando está muito bem, começa a relaxar. E aí que está o perigo. Né? Quando começa a ser aplaudido demais, ter fama demais, começa a ficar em evidência demais, aí corre perigo. Ele falava isso em tom jocoso, mas tem um fundamento de verdade, tem um sentido nessa colocação de Chico. Né? Então, após as escolhas de Saulo, a vida dele não vai ser, como ele próprio diz no futuro na obra, sem tréguas. Vai ser uma vida sem tréguas. Uma luta sem tréguas, como ele diz, né? João Evangelista, é um diálogo que vocês vão ler, lindíssimo. Então, que experiência é essa, né? Que fez com que, através da dor, da dificuldade, né? de todas as limitações que ele vai experimentar, ele vai realmente fazer essa revolução que vocês, né, vão vivenciar. Mas assim, o que se destaca na estrada de Damasco, e Emmanuel coloca isso no prefácio, é dizer que, não obstante toda a virtude que ele tinha, a obstinação que ele tinha, ele estava caindo em si de uma maneira dolorosa. Ele estava despertando de uma maneira dolorosa para a falsidade das referências pessoais que ele se apegou demais. Ele se apegou tanto às referências pessoais que é muito ruim quando você diz, estava errado o tempo todo. Até agora estava agindo errado. Se dar conta disso é muito ruim. E ele se deu da maneira mais dolorosa quando os afetos da sua vida já tinham desencarnado, já tinham ido para o mundo espiritual. Então, esse talvez seja o mote dessa primeira parte, e entender que essa estrada de Damasco, o Emmanuel coloca no prefácio, é um chamamento simbólico para todos nós. É a ideia de que todos nós temos um chamado. Talvez não um chamado assim tão ostensivo, um chamado assim mediúnico, como ocorreu com Jesus, indo até ele. Deve haver motivações aí espirituais para esse chamado, para ir, né? Talvez uma proposta que antecedia ao berço e que pelas escolhas dele estava se desviando. Era o último recurso da providência divina. Né? Jesus estava chamando ele há muito tempo, por meio de Gamaliel, por meio de várias pessoas. E mais tarde vai continuar chamando a atenção dele. Vocês vão ver Ananias, vão ver as experiências de Jesus, as próprias circunstâncias. Aquele a quem ele ia matar Ananias é quem vai dar mais tarde uma mensagem para ele. Porque Jesus não diz, entra na cidade e lá te será dito o que tu deves fazer. Jesus não podia dizer? Não, vai ser dito pela vida, pelas circunstâncias. E por aquele que ele deveria matar. Mas isso eu já estou dando spoiler, né? Uma outra coisa interessante é o seguinte, a experiência de Damasco nos convida. Agora, eu não sei se essa frase está na primeira parte ou no início da segunda. Sofrer por amor ao meu nome. Está na segunda? Tá, então eu vou dizer de uma outra forma. Já foi, né?
A experiência de Damasco também é algo arquetípico para todos nós. Jung, na sua psicologia analítica, tem uma análise sobre a estrada de Damasco, quando ele fala sobre essa experiência do despertar de consciência, etc. Que é uma experiência que acho que todos nós, em algum momento, temos. Toda pessoa que já despertou para um sentido da vida que tem alguma conotação espiritual, ou pelo menos evolutiva, que a gente está aqui para crescer, mesmo que seja não religiosa, toda pessoa que já despertou pode ter vivenciado essa estrada de Damasco simbólica. E essa estrada de Damasco simbólica convida a uma renovação. Só que, quando a gente desperta, não quer dizer que a gente já está iluminado. A luz que ele viu não era dele. Tanto é que cegou ele. A luz que ele viu não pertencia a ele ainda. Ele não tinha aquela luz. Ele não era portador daquela luz. Tanto é que ele ficou cego. Tal era o choque. Ele estava em trevas. Então, esse é um símbolo interessante. Por quê? Porque quando a gente desperta para uma consciência, mas a gente tem uma caminhada a percorrer. Ele não se tornou iluminado na estrada de Damasco. Aí vão ser anos de dedicação, porque não há privilégio para nenhum espírito. A gente sabe disso em termos de doutrina espírita. Não há privilégio. A partir daí, há todo um caminho a percorrer, toda a jornada a percorrer. No prefácio, ele diz, quando Jesus olha para ele titubeia, e Jesus, então, sensibiliza os seus sentimentos, havia um abismo entre ele e o Cristo, que ele teria que transpor ao longo dos anos. E aí, a gente percebe o seguinte, o sofrer por amor ao meu nome é um tema espírita, que é o seguinte: com raras exceções, o espírito resgata os seus débitos de maneira imediata. Com raras exceções. A gente se compromete agora para regularizar esse débito lá na frente. Por quê? Porque quase sempre quando a gente se compromete, a gente não tem maturidade ainda para resgatar. A gente vai precisar de amadurecimento. A divindade espera o nosso amadurecimento para a gente poder resgatar com plenitude, resgatar com equilíbrio, resgatar com harmonia e não piorar a situação. Se a divindade mandasse a gente as expiações e provas imediatamente depois do compromisso, a gente não ia suportar. E a gente não ia nem tirar proveito do aprendizado. Porque as provas e expiações não é só para fazer sofrer, porque sofrer por sofrer a pessoa não evolui. Aliás, pode até se revoltar mais e ficar mais perturbado. Mas é conseguir extrair o aprendizado e o crescimento de determinadas experiências desconfortáveis, digamos assim. Por isso o espírito quase sempre resgata lá na frente, quando já tem maturidade para entender o resgate, quando já tem condição de assimilar e de internalizar a experiência dolorosa, de passar pelas situações, né, de uma maneira mais... Tem um trecho da obra de André Luiz, Ação e Reação, que ele vai descrever um episódio de dois irmãos que já estavam numa situação espiritual bastante significativa, evoluída, e aí quiseram fazer assim regressão para saber o que tinha ainda assim de débito, né? Já que estavam tão satisfeitos, já estavam tão harmonizados. Começaram a recuar 2, 3, 4, 5 séculos. Pararam em 5 séculos e ficaram, não vai mais não, aqui tá de bom tamanho. E aí perceberam que havia um débito lá, eles dois provocaram a morte de outras pessoas rumando de um lugar alto. E aí optaram, embora já tivessem muitos créditos espirituais, foi uma opção, não foi uma expiação obrigatória, foi uma opção do espírito, optaram por reencarnar no início do século XX, naquele início da aviação, onde ofereceu o seu gênio e as suas habilidades para o avanço da tecnologia, o avanço da ciência naquela época, e acabaram desencarnando em um acidente de avião, caindo do alto. Eles já sabiam de antemão a possibilidade disso acontecer e de darem a própria vida em prol do progresso. E aí André Luiz pergunta, mas todo mundo é assim? Não, esse é porque tinham consciência e puderam optar e evoluir com essa dor. Mas tem uns que não têm nem condição ainda. Então, isso é interessante. E o que ilustra bem a vida de Saulo é isso. É que a partir de agora que ele despertou,
A visita de Jesus a ele é acréscimo de responsabilidade. Eu nunca me esqueci que os espíritos me disseram certa vez o seguinte: toda vez, ele disse para mim e para os médios da minha reunião, né? Não era uma coisa pessoalmente para mim. Todas as vezes que vocês recebem um espírito sofredor, vocês estão recebendo crédito, porque estão atendendo um irmão em sofrimento. Toda vez que um benfeitor espiritual se manifesta, é mais débito, é mais responsabilidade. Porque é acréscimo de responsabilidade. Quanto mais vocês ajudam, vocês vão às sombras, mais luz. Mas quanto mais você recebe, é acréscimo do alto. Olha só. Então isso é interessante, porque esse é uma coisa, é um conceito que às vezes passa despercebido, mas que está embutido aí na obra Paulo Estevam. E por fim, para passar aí para perguntas, para quem quiser agregar, ajustar, me corrigir, tem um detalhe importante nessa obra que Chico comentou com Arnaldo Rocha e com outros. Assim, essa obra foi recebida por Chico num dos períodos assim, de maior produtividade da psicografia de Chico. Né? Chico, na década de 30, no final da década de 30 e na década de 40 e também na de 50, foi assim, uma coisa incrível em termos de produção mediúnica. Né? E as obras de fôlego da literatura de Chico, mediúnica, foi década de 40, principalmente 40 e 50. Né? Foi as grandes obras da psicografia de Chico. E a gente tem nessa obra, Paulo Estevam aí, se não me engano foi na década de 40, né? O prefácio acho que é de 42, se não me engano. Não me lembro aqui. 41. Emmanuel, quando convidou Chico a psicografar essa obra, ele disse assim, olha, a gente sabe que Emmanuel é ligado ao Paulo. Né? Quem lê o livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares, vai ver Emmanuel dizendo o seguinte, que quando ele foi senador romano, Públio Lentulus, outro romance dele, ele como Públio Lentulus, já em idade avançada, após a perda da esposa Lívia, que morreu martirizada, ele em um momento que estava em Roma, viu Paulo passar. E ele disse, eu como senador cheguei a aproximar-me dele e me detive extasiado diante daquela figura, cujos olhos faiscavam de uma serenidade que eu não conseguia compreender naquela época. Eu já estava acabrunhado, triste, pela morte da esposa, um filho raptado, a família desorganizada, sofrendo. Cheguei a me aproximar dele e ouvi-lo falar com outras pessoas ali próximo. E fiquei impactado com a figura dele. Apóstolo Paulo. Então, Públio Lentulus Emmanuel, em reencarnação, conheceu Paulo reencarnado. E ele vai dizer, Amor e Sabedoria de Emmanuel, o seguinte, chegando no mundo espiritual, eu me juntei ao grupo espiritual que Paulo lidera, que é um grupo específico para ajudar as inteligências desviadas do cristianismo. As inteligências desviadas do cristianismo. Quando Emmanuel chega para Paulo para convidar a publicação de Paulo Estevam, Emmanuel diz assim, mais ou menos assim para ele, eu preciso de 30 dias com você. Essa obra foi psicografada em 30 dias. Eu demoro a vida toda para entender ela e para ler. Ela foi psicografada em 30 dias. Eu preciso de você em 30 noites. 30 noites, madrugada. E Chico, mas meu irmão, eu estou trabalhando no Ministério da Agricultura, está difícil lá, um volume de trabalho, etc. Eu vou pedir para o meu chefe. Foi para o Dr. Rômulo Joviano, o chefe do Ministério da Agricultura. Ele era datilógrafo na Fazenda Modelo lá pelo Leopoldo. E aí foi falar com o seu chefe, né? E Rômulo Joviano disse assim, olha, infelizmente, eu não tenho como lhe dar férias agora. Tem muito trabalho. Aliás, pelo contrário, tem mais trabalho ainda. Tem uma biblioteca aqui na Fazenda Modelo que está com os livros todos desgastados. Eu queria que você pegasse livro por livro, desse uma reformulada, encadernasse. Eu vou lhe propor uma coisa. Eu quero, inclusive, que você fique um mês aqui na Fazenda Modelo. Você pode dormir aqui na Fazenda Modelo. Você passa o dia trabalhando e dorme aqui. E aí você vai... Porque você precisa cuidar desses livros. Depois desse mês, no próximo mês, eu lhe dou férias. Emmanuel apareceu e disse, é isso que eu quero. Você vai trabalhar de dia e à noite nessa fazenda, no silêncio, totalmente recolhido, sem família, sem ninguém lhe atrapalhando. Eu quero você todo para mim, para que eu possa transmitir aquilo que eu ouvi diretamente de Paulo. E é claro, a psicologia de Paulo, os detalhes, só pode ter sido confissão do próprio Paulo a Emmanuel. Paulo falou isso a Emmanuel, para que ele pudesse traduzir na obra. E não tinha computador. E aí, ele então foi
E aí, durante 30 dias, ele psicografou essa obra. Diz o próprio Chico que o episódio da Estrada de Damasco foi um episódio que ele visualizou a cena enquanto psicografava, que ele chegou a desmaiar de emoção. Ele disse que esse foi o episódio mais impactante de psicografia de toda a sua literatura mediúnica. O segundo dele foi quando ele concluiu o capítulo 30 de Boa Nova, Maria de Nazaré, que quando ele viu também a cena de Maria de Nazaré, né? O final da obra. Né? E ele desmaiou. Ele disse que estava desdobrado. A emoção dele foi tão grande que ele desmaiou. Então, mais ou menos isso, as minhas considerações. Eu sei que boa parte das coisas que eu falei chovi no molhado, mas que vocês já sabem, boa parte desses conceitos, mas eu acho que é interessante, né? A gente está tentando aí enriquecer, né? E aprender por diferentes enfoques. Eu tentei sair um pouco da literalidade do texto para tentar agregar algumas outras coisas. É isso, tô às ordens. Não sei quanto tempo a gente tem. Bom, gente, eu só queria fazer uma pergunta, né? Eu acho que o Flávio foi muito feliz em trazer essa discussão sobre o egoísmo inicial, né? É algo que pra gente fica muito latente. E a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: geralmente, né, o que a gente espera de uma pessoa profundamente egoísta e apegada nas próprias convicções é quando tem o ídolo quebrado, buscar fugas psicológicas, né? Buscar fugir mais uma vez de si mesmo, né? E talvez até porque a gente não tem noção do que foi a aparição de Jesus, né? Em que ele simplesmente se rende, ele quebra o padrão, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Ele não busca fuga pelo suicídio, ele não busca, não sei, fazer nada desesperado, ele simplesmente cai mesmo em si, né? Isso é uma das coisas mais impressionantes, né? Porque ele não deprime, não chega a deprimir, embora ele fica muito mexido, né? E no final do que vocês leram, Emmanuel chega a dizer assim, ele aceita tudo como uma criança, ele chega a aceitar resignadamente como uma criança e ao mesmo tempo resoluto, estava entregue. Da mesma forma que ele era entregue à compreensão da divindade, embora de maneira equivocada, antes, naquele momento ele disse, não, Deus está no comando, eu estou cego, estou entregue, podem me deixar aqui. Quer dizer, esse destemor agora estava sendo direcionado de uma maneira positiva, né? E, de fato, essa sinceridade, Patrícia, é que me chama a atenção, né? Porque ele diz, não, deixa eu pensar aqui, peraí, deixa eu pensar, o que é isso? Deve ser uma confusão. Porque foi o que Públio Lentulus fez. Parou, ficou hesitando. Ah, não, isso daí é tudo mentira, tudo besteira. Foi isso que Públio Lentulus fez quando contactou Jesus. Públio Lentulus recuou. Ficou impactado com a figura do Cristo, recuou e procurou ir para outro caminho. Decidiu evitar, né? Jesus tinha dito para ele, né? Mas ele decidiu evitar e escolher outro caminho. O que me chama a atenção nele é isso, né? Essa decisão de realmente, né? E agora eu me submeto, né? O que é preciso fazer para agora me recompor, né? Isso é admirável, porque ele tinha a questão egóica, mas veja como o psiquismo humano é complexo, né? Ele tinha uma questão egóica, mas ao mesmo tempo ele tinha uma sinceridade que ajudava ele naquele momento, né? A sinceridade ao mesmo tempo de quando ele foi convencido mesmo, embora teimoso, embora resistente, recalcitrante, quando ele foi convencido mesmo, aí ele se entrega, e aí o mesmo destemor. Eu sempre acho, Haroldo Dutra Dias certa vez disse isso em algum vídeo que eu vi, eu sempre acho que a questão de Paulo é muito mais de dosagem, é muito mais da dose que ele às vezes exagera, né? E intenso, né? E às vezes nesse exagero ele às vezes tem que equilibrar aquilo ali, né? Mas a sinceridade dele é a mesma, né? É a mesma, a ponto de se entregar e quebrar mesmo esse ídolo simbólico, né? Toda aquela coisa do judaísmo que ele simplesmente reformula e é por isso que ele, como ninguém, vai saber chamar os apóstolos mais tarde, eu não vou dar spoiler não, e vai dizer assim, o que é cultural do judaísmo e o que é evangelho. O que é para todo o tempo e o que é da cultura aqui. Ele conseguiu diferenciar isso. E nenhum apóstolo fez isso como ele. Judeus mergulhados naquela cultura.
Flávio, eu acho interessante quando a gente vai lá na história, lá atrás, e esses fatos ocorreram, né, e a gente traz para as nossas vidas hoje. A maioria de tudo que aconteceu se repete ainda com a gente hoje, né? E assim, essa questão de não deprimir no momento que vem o alavanca, as ondas, e assim, esse fortalecimento que a gente consegue pela religiosidade, seja por qual ferramenta a gente tem o fortalecimento, nos traz um ganho muito grande para os demais enfrentamentos. Então a gente se torna uma pessoa muito mais fortalecida, muito mais segura e confiante para que você possa vivenciar as outras experiências. Então assim, eu acho que a gente vai galgando um pouquinho a mais de conhecimento, de forma de sair das dificuldades, de recuar em determinados momentos, sabe? E esse momento, eu digo assim, meu Deus, quanto esse livro tem contribuído para a minha vida hoje, entendeu? De família, de trabalho, como agir, como fazer, como não ir em frente, entendeu? Então isso assim é bastante gratificante, essa oportunidade que a gente tem hoje de estar lendo um livro e estar vivenciando aquela experiência que aconteceu lá atrás, né? Exato. Isso é uma coisa interessante, se casa um pouco com a questão de Patrícia, né? Essa coisa do deprimir, do optar pelo suicídio, de ficar tão mal ao se dar conta dos erros, né? E eu acho que esse é um dos objetivos da obra de Emmanuel, de dizer assim, é possível recompor a própria vida. Até matar alguém é possível resgatar. Essa é uma mensagem que está embutida na obra, né? Talvez a gente aqui não tenha cometido homicídio, pelo menos falo por mim, nessa vida, nessa encarnação. Mas quantas outras coisas a gente já não cometeu? Então, todos nós trazemos equívocos, né? E a proposta dessa conversão, de olhar essa conversão, é dizer que em alguns momentos a gente pode ir na lona, a gente pode cair, né? Mas é possível levar adiante e recompor, né? Não há dívidas que não possam ser recuperadas e não possam ser superadas, né? Porque ele não apenas resgatou, e a gente vai ver, vocês vão ver isso na obra, mas ele vai sublimar, né? Eu posso resgatar sem sublimar, né? Eu posso resgatar na expiação sem necessariamente me iluminar, né? Então ele fez mais do que isso, né? E então a obra também fala disso, que veja que se ele fosse um caso perdido, Jesus não teria ido até ele. Então essa é uma mensagem forte. É a ideia de que Jesus representa naquele momento os nossos benfeitores espirituais. Os nossos guias espirituais olham para nós, os deslizes que você teve, os pequenos percalços que você teve, não são principais no conjunto da obra, a partir do momento que você desperta para isso, né? A partir do momento que você se conscientiza da sua história e do sentido espiritual, ainda que você tenha cometido erros, ainda que você tenha cometido erros graves, é possível resgatar e é possível superar isso, sem necessariamente uma situação dolorosa, tá? Porque a gente já pensa no resgate, assim, num câncer terminal ou numa situação, a gente já pensa numa coisa mais dramática. Não. É possível me recompor com a minha transformação, com a minha transformação moral. E quem de nós que está isento de culpa? Eu converso, por exemplo, com muitas pessoas dentro do movimento espírita, especialmente mulheres, que na juventude, em algum momento da vida, cometeram aborto. E não se perdoam, porque são espíritas agora e não se perdoam. Ora bem, quem é de nós que passa por uma experiência terrestre sem deslizes? Como avaliar como é que a pessoa tinha naquele momento a consciência? Não estou justificando um erro, o aborto é um erro. Mas como justificar naquele momento, com outra cabeça, com outra mentalidade, às vezes não recebendo apoio, ou às vezes recebendo apoio, mas estava numa confusão. E aí opta por uma escolha que não é uma escolha muito feliz, e agora despertou. Para que se martirizar? Quando tem pela frente aí inúmeras oportunidades. E quando eu falo oportunidades, não estou falando também de uma coisa assim de cinema, não. Abortou, então agora tem que adotar necessariamente, ou tem que construir um orfanato. Não necessariamente. O bem que a gente vai fazendo no dia a dia vai liberando a gente dos erros que a gente cometeu. No final, é o quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu. No final não vai ter um
uma prestação de contas no sentido de um sistema bancário, não, né? De conta matemática, não, mas o quanto eu evoluí, cresci com a experiência, né? Com as minhas escolhas, claro. Né? Então, a conversão de Saulo também tem esse objetivo. Né? Jesus representa os bons espíritos junto a nós, que diz assim, tudo bem, errou, mas o pior não é errar, o pior é não continuar caminhando. Se você erra, mas você está caminhando, você está no caminho certo. O problema é errar sem caminhar. Né? É errar sem estar tentando. Né? E a gente no caminho começa a dar menos importância ao que se ouve que não nos favorece. Não é? Então, assim, as pessoas vão falando e você vai seguindo. Você já não se toca no sentimento com referência ao que se fala. Porque você já tem um objetivo, já tem um foco e vai. E a pessoa pode continuar naquela mesma vibração que não favorece, mas você já foi, né? Isso, exatamente. Fábio, mas você, como psicólogo que né, você acha que, claro que mantidas as devidas proporções, mas é porque essa atitude de Paulo de não olhar para trás, né? De não se lamentar, de não, em momento algum, inclusive, na missão dele, ele não diz assim, olha, eu estou fazendo isso porque eu errei muito lá atrás, porque eu era um assassino, porque eu era cruel, então agora eu tenho que mudar de atitude. Então, assim, esse para mim é o momento mais marcante do livro, mas você acha que nós, humanos, ainda até extremamente imperfeitos, que Paulo era também naquela época, extremamente imperfeito, você acha que psicologicamente um ser consegue dar um salto desse? Eu acho que quando o Emmanuel traz essa obra, ele de alguma forma diz para todos nós que é possível a gente fazer escolhas que aceleram o nosso progresso. É claro que cada um de nós vai ter a sua estrutura psicológica, né? Claro que ele tinha condições que atrapalhavam, né? Especialmente essa rigidez, e essa rigidez ele não vai mudar de um dia para a noite, vocês vão ver. Vocês vão ver na segunda parte que essa rigidez e inflexibilidade dele vai aparecer em várias ocasiões, não há milagres. Né? Mas ao mesmo tempo que ele tinha essa rigidez, né, ele tinha essa sinceridade, essa perseverança, que era o traço que transformaria essa rigidez em uma obstinação sem necessariamente uma intolerância absoluta, né? Por isso que eu digo que é uma coisa de dosar. A reforma íntima dele era uma coisa de dosar. Esse traço ele já trazia, talvez não, Jesus já sabia disso, né? Como grande mestre ele já sabia disso, que ele seria útil mais tarde ao ministério cristão e ao mesmo tempo ao ser útil ao ministério cristão ele estaria crescendo por dentro, crescendo, porque a obra Paulo Estevam é também uma obra de viagem interior. À medida que vocês vão ver a saga dele, a movimentação dele externa, você vai ver também um movimento interior, de ele cada vez uma pessoa diferente. Não vai ser de um dia para a noite, vocês vão ver isso. Mas a sua pergunta é bastante pertinente, porque tem uma questão na sua pergunta que é importante. O fato dele não olhar para trás não significa dizer que ele não reflete sobre as decisões dele, porque aparentemente parece, principalmente nessa primeira parte, que ele fez um mal, tal, estrada de Damasco, chorou, e aí pronto, já estou pronto. Vocês vão ver que ele vai ter momentos em que ele vai refletir, que vai passar a lembrança de Abigail, passa inúmeras vezes a lembrança de Abigail na cabeça dele, né? Momentos onde ele, sozinho, rememorava os lances aos prantos, ele fazia reflexão, né? Ele vai ficar no deserto durante 3 anos. Então, não... Estou contando, né? E não é brincadeira, naquela época, ficar em deserto, né? Principalmente sozinho, né? Os casais até iam, né? Mas ele vai refletir, ele vai ter essa reflexão a vida inteira. Eu até diria que isso ele levou a vida inteira, aquela lembrança, né? E esse é um dos motivos pelos quais Abigail não aparece no texto bíblico, né? Ele ficava com ele, né, pensando... Mas sim, eu acho possível, eu acho que Emmanuel tem um objetivo didático, né? Paulo é um símbolo forte para ilustrar o que acontece com outras pessoas. Tem outros exemplos, talvez não tão assim ostensivos, mas de mudança moral, de escolha, espíritos como nós, com imperfeições, com instabilidades,
sabe? Com oscilações, com vícios, mas com sinceridade, que escolhem, optam pelo caminho certo, né? Fazem escolhas de crescimento, e aquilo tem um resultado, né? Se a gente for ver o próprio Chico Xavier também não se fez de um dia para a noite. Também foi uma vida dedicada de iluminação, né? Uma obra dessa, por exemplo, foi uma vida dedicada, né? Então, sim, eu acho que sim. Flávio, qual é a visão que você tem sobre a perda de visão que ele teve quando ele viu Jesus, que ele ficou cego durante aquele período? O que você entendeu sobre essa perda momentânea? A mensagem que ele quis passar para a gente. A gente ficou discutindo isso aqui, a gente não conseguiu tirar um consenso. Esse trecho é um dos trechos que mais é intrigante, porque de fato a gente não tem uma resposta, né, do ponto de vista da tradição cristã, e o próprio Emmanuel não explica detalhadamente qual foi esse fenômeno, qual foi o mecanismo que aconteceu dentro dele. Ele só diz da cegueira, das escamas, etc., mas ele não detalha qual foi o mecanismo psíquico, né, o mecanismo por detrás daquilo. E estudiosos da obra de Paulo também ficam especulando o que é que teria acontecido, né? O que é que teria ocorrido. Será que seria uma cegueira histérica? Estou usando o termo histeria nos moldes da histeria que foi examinada por Freud e pela psicanálise do século XIX. Né? Os fenômenos histéricos examinados por Charcot também, fenômenos que a pessoa tinha paralisia, por exemplo, né? Paralisia no braço, ficava com o braço paralisado, não tinha nada físico que explicasse, era tudo de natureza psíquica por conta de uma conversão histérica, né? Chamada neurose de conversão, né? Quando não é psicossomático é diferente. Psicossomático é quando eu, por uma questão emocional, faço uma gastrite, mas a gastrite existe mesmo. Faço uma úlcera, né? Ou seja, eu somatizo mesmo. No caso dos quadros histéricos, por conta de um grande abalo emocional, essa é a ideia, o grande abalo emocional, grande tensão emocional, eu gero uma espécie de quadro fantasma. Né? Um quadro que eu sinto como se fosse físico, mas não é físico. Um dos biógrafos de Adolf Hitler diz que ele teve um tempo que ficou com a cegueira histérica, por uma autossugestão, né? Por conta de uma tradição lá, de ele encontrar ele gostava de objetos de arte, né? Em um museu que ele encontrou um objeto de arte, e a tradição dizia que quem tocasse naquele objeto ficaria cego. E depois que ele tomou o poder na Alemanha e invadiu Viena, uma das coisas que ele fez foi tirar esse objeto, que era uma lança, uma espada, e aí ele ficou um tempo cego. Não sei se foi por autossugestão, possivelmente, mas um fenômeno que, do ponto de vista da psicanálise, seria um sintoma histérico, né? Histérico aqui é uma palavra pejorativa, ficou pejorativo, como se histérico, histeria, a pessoa que faz barraco, que gera briga, mas não tecnicamente não tem a ver com isso. Embora algumas histéricas faziam barraco mesmo, mas não tem a ver com isso. Histeria tem a ver com esses fenômenos de doenças fantasmas no corpo, né? Que o indivíduo simboliza os sintomas emocionais no corpo. Essa é a ideia, de maneira bem simples e superficial. Então, essa é uma hipótese forte, né? De um fenômeno ali por conta da emoção, né? Do choque emocional, ele ter ficado cego. A luz deve ter sido forte mesmo. A luz do Cristo deve ter sido algo que chocava, né? A ponto de ofuscar o sol, né? O impacto da luz. Então, a gente não tá diante de uma aparição mediúnica convencional, né? Agora, uma outra provocação que eu faço em cima da pergunta que ela trouxe. Nas obras mediúnicas que a gente vê espíritos evoluídos e o próprio Cristo, quando desce a regiões mais densas, tomam o cuidado para não chocar o outro com a própria luz, porque Cristo não fez isso com Saulo. Né? Era proposital deixar ele cego. Não gozar a própria luminosidade, né? Saber que nada acontece por acaso, de alguma forma que ele somatizou e ficou cego com um processo de histeria, o que foi, o mecanismo. O fato é que ele ficou cego. Ficou. Então a gente ficou até discutindo, será que porque ele tinha que ficar nesse silêncio, nessa quietude, sem conseguir ser abalado por nada externo, que naquele momento ele precisava pensar, refletir sobre tudo, ele ficou só silenciar e ficar cego por um determinado período para aquele mundo. Eu acredito que sim. Veja que coisa, né? Tava de dia, Jesus aparece ofuscante, irradiando mais do que o sol, né? Chocando, então deveria ser uma luz muito intensa.
Jesus sabia disso, então foi proposital, ele sabia que ia gerar isso, esse tipo de reação. Para um temperamento intenso como aquele, o remédio tinha que ser intenso. Né? Para fazer ele pensar, eu disse, é o último chamado para você. A gente pode lembrar da transfiguração que apareceu, Jesus se transfigurou para 3 discípulos e nenhum dos 3 ficou cego, né? Pois é, pois é. Apareceu com toda a sua majestade, segundo os relatos. E outra Exato. coisa, Então, quem é que vai curar ele da cegueira, né? Ananias. Então eu acho que realmente era algo, digamos assim, orquestrado, porque Ananias era quem ele estava perseguindo antes, né? Ele estava indo para matar Ananias, se mobilizar, aquela coisa toda. E aí ele fica cego. E quem cura ele é Ananias. Ananias. Então eu acho que tem uma história nisso, né? Uhum. Tem uma lição. Um recado do próprio Cristo, né? Isso é bem interessante, porque é uma dúvida. Porque ele, em momento algum, ele se revoltou. Ele não se revoltaria, ele enxergando ou não, ele não se revoltaria. Porque se você cego, não se revolta, chora, e a única frase que ele diz, o que é que você quer que eu faça? Ele, no momento, se arrependeu de nada, ele não, dali em diante, agora eu vou seguir. Ele não se revoltou, eu não acredito que ele, não ficando cego, ele se revoltasse. Ou teria uma outra atitude frente a Ananias. Ainda para mim é uma incógnita isso daí, porque falta a palavra, porque eu não consigo entender essa cegueira, tirando o fato de você ficar um pouco mais calmo, e ele não se revoltou, né? Ele se fechou, é como se ele entrasse, fosse um casulo interno, e aos poucos ele fosse renascendo desse casulo, como uma borboleta saindo de uma crisálida, mas sem revolta. Mas assim, a cegueira em si vai continuar uma interrogação, porque se ele ficou cego, ele não se revoltou, não, mas ele era um espírito que ele aceitou aquela situação, ele viu, e dali em diante ele mudou o caminho dele. Mas se ele visse, ele também faria a mesma coisa. Eu não vejo por que não faria. Eu não consigo ainda assimilar assim, uma resposta para isso. Lógico que tem, mas eu não consigo pegar, a não ser aquele lado que você falou, da parte da histeria, que foi deixado, não foi interferido. E Jesus ele vem e aparece pra gente aqui, ele dosa a luminosidade, ninguém fica cego. Mas ele não quis dosar, ele veio para realmente aparecer, né? Agora, o porquê dessa cegueira, eu não consigo ainda, eu estou um pouco igual do lado de Lígia, assim, mais para ele se acalmar. Sem interiorização, né? E quando você vai estar muito nervoso, alguma coisa, você, fulano, fecha os olhos um pouquinho, respire, ou vá para o seu quarto, faça uma meditação, você abaixa a luz, a luminosidade apaga, sua mente começa a acalmar, talvez nesse sentido. E não, você não vai, às vezes está muito agitado, você não vai para um lugar barulhento, vibrante, você procura um lugar mais tranquilo, vai embaixo de uma árvore, uma sombra, uma coisinha assim mais tranquila, para você poder começar a entender o que está acontecendo. Talvez seja nesse sentido. E no próprio livro tem uma parte que ele fala que talvez fosse para que ele se mantivesse ainda com aquela visualização na tela mental dele, na meditação, porque foi a última imagem que ele viu, né? Foi Jesus, para que ele continuasse por um período pensando nele, né? Como a última imagem dele era ele. Mas é interessante isso. Exato. Emmanuel, ele não traz muitas informações do ponto de vista espiritual desse cenário, né? Os bastidores espirituais, salvo no momento da morte de Estevão, né? Que Estevão foi a figura de Jesus, e nessa estrada de Damasco. A gente chegou aqui a conjecturar, né, do ponto de vista da obsessão, se Paulo, nesse primeiro Saulo, no caso, ele estaria passando por... Você consegue perceber que ele estava passando por um processo obsessivo? Consegue, talvez, perceber uma fascinação, alguma coisa dessa natureza? Porque Emmanuel ele procura ser mais enxuto, né, do ponto de vista mais dos encarnados. Você consegue... Eu acho que quando a gente pensa no fenômeno obsessivo, né, a gente tem níveis, né, de processos obsessivos, né? Do ponto de vista da conexão, eu acredito que ele não estava sozinho, né?
porque os espíritos perturbadores, antagonistas daquele movimento cristão inicial, os mesmos que investiram contra o Cristo, acredito que utilizaram Saulo, né, e estabeleceram conexão com ele para, de alguma forma, otimizar aquilo que ele alimentava dentro do mundo íntimo dele. Eu não acredito num processo obsessivo, no caso dele, ostensivo, porque pela descrição de Emmanuel, ele trazia aquela característica, aquele temperamento. Era mais uma questão de afinidade, de complementação, de propósito, né? A maldade humana sempre foi grande, todas as épocas, entendeu? Nós tivemos a primeira ideia de Constituição em 1200 com a Carta Magna. Isso na Inglaterra, com a Revolução Francesa, pensou-se, aí que se funda realmente de forma mais universal a ideia de direitos humanos, Então, nós vivemos até 1200 ou 1800 sem uma proteção da lei. Cada um fazia o que queria. Se você tinha um poder nas mãos, que pode Saulo tinha, você fazia o que bem entendia. Não havia limite para você. A gente hoje também vê abusos da lei em todo lugar. Mas, na época, era muito comum. O que ele fez era passar pão com manteiga ali, era uma coisa muito comum. Você estava podendo, os romanos estavam fazendo muito pior. E tinha o direito ao romano, que era muito conhecido, e daí? Eles faziam como fizeram com Abigail, com Jezreel. Infelizmente, a humanidade evoluiu muito pouco. Então, ele fazia os interesses do Sinédrio. Então, o Sinédrio todo estava obsediado. Né? Então, o Sinédrio todo pode ser também. Não era só a obsessão de Saulo. É que ele não estava fazendo a maldade nem do ponto de vista dele, ele estava executando a pureza doutrinária do judaísmo. Sim, ele estava executando a pureza doutrinária do judaísmo. Ele estava mantendo a pureza. Não sei se ele tinha, parece que tinha algum interesse militar até de manter aquela pureza para depois fazer aquele levante do ano 70, que deu um desastre total da diáspora. Isso. Então, mas ele estava fazendo essa pureza para manter o povo naquela doutrina unido, bastante unido. E talvez fizesse não só com o cristianismo, com o budismo, se aparecesse lá, matava, se aparecesse qualquer outra, o hinduísmo, que já existia e era bem conhecido, matavam também, matavam qualquer coisa. Eles perseguiam e matavam com outras religiões, não é só o cristianismo. Exato, não, sem dúvida. E assim, esse elemento cultural, a cultura judaica era uma cultura que favorecia esse antagonismo ao cristianismo. Agora, o que Saulo fez, ele incendiou o Sinédrio para colocar o Sinédrio contra aquele movimento cristão. De fato, o Sinédrio nunca viu com bons olhos aquele movimento, mas Gamaliel tinha aquela postura moderada, etc. O que Saulo fez foi pressionar, traz o povo algemado, como fez com Estevão, Pedro, João, Tiago, né? E Gamaliel tentou e conseguiu retirar os três antes, né? Em detrimento de Estevão. Ele pressionou, né? O temperamento dele, né? Ele pressionou porque ele queria, de fato, a serviço dessa pureza doutrinária, executar aquilo que ele achava que era o correto, né? Do ponto de vista legal. Por isso que eu falei inicialmente que os espíritos dizem a Kardec que até as instituições fomentam o egoísmo. É necessário também mudar as instituições. Né? Simbolicamente, é como se Paulo tivesse crucificado outros tantos, né? Como se fosse uma segunda vez ele fosse encarregado de fazer isso, né? Eu estava fazendo uma pesquisa na internet, não sei se vocês sabem, tem um Instituto de Teologia Gamaliel, que tem mestrado, inclusive, e um trabalho, né? E nesse site chamado Academia, eles trazem também, assim, vários textos, né? Trazem esse aqui, Atos e Romanos, que tem uma parte que ele vem falar de Paulo, né? Dessa experiência, o título é O Pentecostes Pessoal de Paulo. Aí ele fala que não se pode deixar de mencionar o termo e o significado de experiências, né, na vida de Paulo, né, que ele teve 3 grandes experiências, né, eu não vou citar as outras duas, mas a primeira é essa experiência de Damasco, né. Aí ele fala que a pergunta que Jesus fez, assim, por que me persegues, que na verdade Jesus quer perguntar a ele assim,
que Jesus, ele se refere assim a por que persegues a minha igreja. Se persegues a minha igreja, então persegues a mim. Mas a pergunta dele mesmo era porque, o que estava implícito era porque persegue a minha igreja, né? Aí ele fala assim que a conversão de Paulo traz várias lições, né? Uma dessas lições é que para ser manso tem que ser domado. E que foi a grande experiência de se domar um cavalo. Assim, ele fala mesmo essa expressão de um cavalo sem freio, né? E que teria que ser dessa forma, teria que ser esse clarão, teria que ser tão forte, tão assustadora para que ele fosse domado. E que quando ele entra em Damasco, ele entra manso, domado e aceita aquilo, né? Resignado. Inclusive, quando me lembro, quando ele está lá no hotel, que um dos servos fala com ele, mas eu estou com tanto pesado, ele vê desse jeito, e ele diz, mas quem diz que eu estou abandonado? Né? Então, eu acho que ele acreditava que o recado, o que disse Jesus, né, venha, entre para Damasco, né, não disse diretamente a ele. E aqui diz assim, não disse diretamente, porque uma coisa tem que ser dosada, tem que ser proporcional, assim como isso que eu penso, eu vi numa palestra aqui essa semana, como o pão nosso de cada dia, né? Como o trabalho que se faz nos alcoólicos anônimos, uma coisinha de cada vez, um dia de cada vez. Então, não podia ser dito a ele essa mensagem inteira. Ele tinha que ir sofrendo, ele tinha que passar aqueles 3 dias em Damasco com aquela esperança e refletindo sobre aquilo para poder saber, né? Aí ele fala de uma coisa aqui também que eu achei interessante, que sobre os resultados. Né? Ele diz assim, o mais importante numa experiência como essa não são os detalhes, são os resultados. E que tudo que ele escreve daí por diante, ele está escrevendo sobre os resultados dessa experiência forte, né? E aí ele diz assim, a experiência em si não é um fim, mas um meio para chegar a um fim. A experiência é uma porta pela qual passamos para sermos servos dedicados ao Cristo. Então, assim, que eu te pergunto, essa experiência de passar por essa porta, né? A experiência, assim, de depois reconhecer os resultados, que nem sempre, nós passamos por várias experiências, pode ser até que já passamos várias vezes por essa porta de Damasco e não reconhecemos, e não vemos os resultados. Né? Então, eu acho que o processo de autoconhecimento, né, como é difícil para a gente viver essa experiência, primeiro reconhecer que foi uma grande experiência, e depois saber dos resultados dessa experiência. Né? Como você acha que, sei lá, algum caminho, alguma dica para a gente reconhecer essas experiências e entender o possível resultado? Foi até o tema da aula de hoje, né? Foi o tema da aula de hoje, autoconhecimento. Né? Foi a palestra, né? O que eu acho interessante, Neuma, é que o autoconhecimento e, por consequência, a transformação moral para melhor, já que o propósito da doutrina espírita essencial não é autoconhecimento, é a transformação, só que não se faz a transformação sem autoconhecimento. O que eu acho que é importante é que autoconhecimento é algo que a gente revisa e checa o tempo todo. Não é uma coisa que, eu fiz meu autoconhecimento. É uma coisa como carregar a bateria do celular ou botar combustível no carro. A gente tem que o tempo todo se revisar não no sentido neurótico, obsessivo, compulsivo, não. Mas a gente tem que, de vez em quando, parar para refletir sobre a gente mesmo, parar para se analisar no sentido de como eu estou me conduzindo, porque se eu não fizer isso, eu me perco. Daqui a pouco eu estou repetindo padrões antigos, padrões velhos que ainda estão arraigados em mim. Né? E ele próprio vai viver isso. Né? Quando ele escreve aos Romanos, o mal que eu quero, o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero eu não faço. Né? Ele estava dizendo um pouco dessa ambivalência dele, né? Do que ele sabia e que de vez em quando
os hábitos antigos vinham à tona, né? E predominavam nele, né? Então, como esses hábitos antigos, a predominância dos hábitos anteriores e mais arraigados tendem a automaticamente funcionarem como uma espécie de segunda natureza em nós, a ideia é que para a gente transformar essa natureza por uma outra natureza, a gente reflita. A reflexão é uma forma de estar quebrando esses hábitos e introduzindo hábitos novos. Não é simples, teoricamente é muito bonito e fácil, mas vivenciar isso exige esforço, obstinação, repetição, até a gente internalizar outra forma de funcionar, né? Não é simples. Tem por intuição, mais ou menos, onde a gente quer chegar, mas para chegar lá, precisa saber onde a gente está. Então faz conhece a ti mesmo, como é que você falou, né? Até que ponto você vai fazer o conhece a ti mesmo? Porque quem puxar 500 anos lá atrás vai descobrir muita coisa. Então tem um limite para esse conhece a ti mesmo, só o suficiente para você saber, olha, eu estou aqui e gostaria, assim, intuitivamente chegar lá. Eu acho que aí que o Saulo recebe as ordens, ele fala, olha, eu acho que ele nem sabe para onde ele vai também. Porque ele também, então aí a situação, ele vai fazer a reflexão, mas ele não sabe para onde ele vai, né? Hoje, verdade. Só um minutinho, o Bruno Carvalho é amigo nosso, está pela primeira vez aqui no grupo. Seja bem-vindo. Eu peguei uma coisa que ela falou na pergunta dela, que foi, ele começou, isso mudou, houve um câmbio ali na forma dele agir e tudo mais, e não ficou olhando para trás para corrigir os erros. E aí eu estava pensando que se você simplesmente faz como compensação e não sem a transformação moral de verdade, você está no ego. Porque mesmo que você esteja pensando em preservar a si espiritualmente, sem importar na evolução moral, é o ego, de certa forma, não? Uhum. O que ele fez, no sentido de não olhar para trás, foi muito mais no sentido de... Como ele abraçou a mensagem cristã, e na mensagem cristã já havia o propósito de olhar para si, mudar de vida, né? Não é um propósito assim tão sofisticado do ponto de vista psicológico, mas havia embutido o autoconhecimento ali, né? O não olhar para trás é mais no sentido de não ficar na autopiedade dos erros cometidos, né? Isso. Eu estou usando o exemplo dele para dizer que essa atitude não foi no sentido de não olhar para não corrigir os próprios erros, porque realmente se você está certo, seria um equívoco, né? Pelo contrário, né? Eu preciso me avaliar para me melhorar sabendo aonde é que eu estou, né? Em que momento eu estou. Então, de fato, você tem razão, né? Não dá para ser uma fuga, né? Só queria dizer que essa questão de reconhecimento eu entendo assim, que quando você realmente sabe que você está no caminho certo, que você está fazendo a coisa certa, está fazendo com amorosidade, quando você se reconhece, quando você faz sua reforma íntima, você sabe que você está indo naquele caminho, eu acho que não é importante que seja reconhecido, o reconhecimento do outro. Porque eu acho que realmente você só sustenta aquilo em você quando você tem lealdade com você mesmo, quando você sabe que está no caminho certo. Uhum. E você vai ser reconhecido muitas vezes, e isso vai fazer você sair do caminho. Então, reconhecimento é uma questão muito de ego. Aí, quando você quer reconhecimento, é que seu ego está mais solicitando ele. Então, quando você não precisa do reconhecimento, é quando você já está mais no seu lado espiritual. Você tem certeza da sua caminhada e você não busca o reconhecimento. Porque muitas vezes ele não vai chegar. E ele não chegando não vai fazer você sair do seu caminho. Mas também tem que tomar cuidado para não cair na vaidade. Exatamente, mas quando você precisa do reconhecimento do outro, você vai cair na vaidade. Né? Você precisa que o outro reconheça o que você está fazendo. Não é bem por aí. É a linha tênue, né? É a ideia que, de fato, o reconhecimento no sentido de alguém aprovar o que eu faço, aplaudir para dizer que eu estou certo, de fato. Se eu preciso o tempo todo disso, além de eu ser vulnerável, eu acabo realmente alimentando algo egóico, né? Eu preciso saber o que é que eu quero, saber por onde eu me encaminho. Isso não significa que eu me basto e eu não posso ouvir o conselho do outro, né? Que eu não posso ouvir o outro, que de repente o outro está certo, eu estou errado, ele pode até me chamar a atenção, né? Fábio, eu queria, em nome do grupo aqui, agradecer penhoradamente, né? Tenho certeza que foi super
agregador. Suas considerações finais, fique à vontade, dentro de mais ou menos 5 minutos. É importante, né? Quem conhece o Flávio sabe que é importante. Encerramento com a prece. Certo. Não, eu gostaria de agradecer. Eu acho que esse recorte que a gente fez foi um recorte bem minimalista, bem liliputiano, assim, bem, né, mínimo daquilo que a gente pode abordar na obra, né, notadamente nessa primeira parte. Né, essa primeira parte é uma parte que tem detalhes, que tem lances, que tem olhares, né, tem lances que eu me lembro aqui de olhares, né, o primeiro embate dele com Estevão, né, Gesiel, que, né, já estava transfigurado em Estevão, aquele contato ali inicial, né, aquela interlocução que não acabou porque Estevão cortou a discussão estéril e a polemização, né, ele saindo e Estevão passando pelo ombro dele, rente ele, olhando, né, aquele incômodo, né, esses lances, né, são lances que merecem reflexão, análise acurada, né? Emmanuel está trazendo, na verdade, um conteúdo que é um conteúdo de grande espiritualidade mesmo a respeito do cristianismo primitivo, né? Essa obra é uma obra de uma escolha assim, né, fabulosa. É a obra que eu considero a obra, né, e como muitos consideram também, né? Muitos estudiosos da doutrina espírita consideram a obra-prima em termos de romance de literatura mediúnica, né? E eu considero a maior obra sobre cristianismo primitivo de todos os tempos, dentro da doutrina e fora da doutrina espírita. Eu estava conversando com um amigo ontem, na casa de alguns amigos, e a gente dizendo que, do ponto de vista literário, porque no meio da roda de amigos tinha um que é ateu, né? Um amigo nosso, bem querido, né? E de vez em quando eu fico conversando com ele, a gente conversa de maneira bem amigável, né? Ele tenta me convencer do marxismo dele, do materialismo histórico, e eu tento colocar a questão da doutrina espírita, né? E como Marx e Kardec eram contemporâneos, a gente fica trocando figurinha, né? E eu disse para ele, você pode pegar a obra Paulo Estevão e ler como literatura, né? Como literatura vai lhe fazer muito bem. E aí eu disse para ele, você leu 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques? Eu coloco o Paulo Estevão no mesmo nível, até melhor. E Gabriel Garcia Marques é prêmio Nobel de Literatura. Como literatura, a obra Paulo Estevão é sensacional, né? A escrita de Emmanuel era um purista da língua portuguesa, né? Como o padre Manuel da Nóbrega, a gente já via isso, né? Então, a forma como ele escreve, a forma bela, né? A forma muito elegante, é gostoso, é delicioso ler, né? A forma como Emmanuel descreve as cenas, né? Então, até como literatura é uma coisa interessante. Eu não coloco ele abaixo de nenhuma obra-prima da literatura internacional, né? E eu acho que a escolha é bem feita, né? Eu vejo que vocês estão, né, envolvidos assim. Gostei muito de conhecer o grupo. Acho que esse grupo, né, o povo empenhado aí para dissecar, etc., para, né, extrair o máximo da obra. Parabéns, né?